e quando os cristãos eram entregues nas arenas para serem mortos pelos leões. E o que me impressionou foi que os pais, percebendo que os leões comiam primeiro as crianças, comiam os adultos, né? E aí as crianças, quando eles iam comer, já não estavam com tanta fome, e aí as crianças ficavam delirando naquela arena. Então, a segunda leva de cristãos que foram para as arenas, eles decidiram o seguinte: vamos nós primeiro entregarmos os filhos para os leões comerem, porque aí eles devoram, e nós que vamos ficar aqui na arena sofrendo, mesmo que eles comam o nosso braço, nossa perna. É preferível nós ficarmos delirando do que ver os nossos filhos, né, ou ficarem os restos do filho sofrendo ali, né? Então, quando eu li essa história, eu pensei, ou eles são loucos, porque bastava eles falarem assim: não, olha, eu não acredito em Jesus Cristo, que é o Messias. Eles não iam ser mortos naquela arena. Você crê que Jesus é o Messias? Ah, creio. Então, vai para a arena para serem mortos pelos leões. E eu pensei, então, ou eles são loucos, ou eles conhecem algo que eu não conheço. Porque somente conhecendo a Deus, como eles conhecem, eu teria essa coragem de entregar os meus filhos para os leões. Entregar a minha vida ali. Isso me impactou muito. E Deus me falou no coração que quando eu conheço o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, não importa os leões, quando a minha vida está firmada nesse leão, esses leões que podem devorar carne não importa. Então eu falei: Senhor, eu quero conhecer o Deus que eles conhecem, o Deus que eu posso entregar meu corpo, e não importa mais. E eu lembro que quando eu li essa história, eu estava começando a estudar medicina, e estudando nós estudávamos em cadáveres, né? Eu comecei a olhar e comecei a ver uma ordem, uma organização. E eu lembrei de uma palestra de um astronauta, que quando ele chegou na Lua, ele disse assim, a esposa dele orava muito por ele não era cristão, né? E quando ele chegou na Lua, um pouquinho antes dele chegar, começou a sair já da crosta terrestre, desculpa, não tinha chegado na Lua ainda, ele começou a olhar para a Terra e ver os rios tudo se encaixando, cada coisa no seu lugar. E ele falou: isso que organização, né? Tudo tem o seu leito, cada rio tem o seu leito, tudo se encaixando, parecia que algo sustentava a Terra. E aí ele fala: hoje eu creio em Deus. E aí eu estava olhando o ser humano, né, estudando cada vaso sanguíneo, tudo tem o seu lugar. Sai um nervinho fora do lugar para você ver, né? Aquela dor de dente horrível, né? Então tudo tem o seu lugar. Então existe uma organização. E com essa organização foi que eu comecei a estudar mais tarde o nosso cérebro. E como a palavra de Deus fala sobre: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade, mas a verdade, ela tem poder de trazer libertação, de trazer cura. E verdade, para ser verdade, tem que ser em todos os níveis. Então vamos supor que eu estou diante de uma faculdade, e de repente eu apresento uma tese com 1000 verdades ali, mas de repente levanta alguém e fala: olha, isso aqui não tem algo que contradiz isso. Pronto, minha tese já não é mais válida. Então verdade, para ser verdade, tem que ser em todos os níveis: corpo, alma e espírito.
E eu lembro que eu tenho 4 filhos, o meu menorzinho, mãe, faz massagem na minha perna, mãe, faz massagem toda noite, faz massagem na perna. Aí meu marido falou, olha, depois de quase uma semana, vamos para o ortopedista. Aí eu falei, você não lembra dos outros? Crescer dói. Dói no físico crescer. Dói no emocional. Dói no espiritual. Então verdade é verdade em todos os níveis. E se nós somos o templo de Deus, como será no físico? Eu sei que vocês estudaram já, né? A verdade de Deus no aspecto espiritual. Hoje eu vou estar colocando mais uma partícula dessa verdade. A verdade do templo de Deus no nosso físico. Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje. Não pode passar o próximo? Essa palestra, ela é fruto. Nós tínhamos lá no Hospital das Clínicas, na USP, uma reunião de pesquisa sobre neuropsicoteologia. E um professor meu de neurocirurgia, ele começou a reproduzir as experiências feitas nos Estados Unidos de quando uma pessoa orava, o que acontecia no cérebro. Então, passávamos por vários pacientes, cristãos, não cristãos, e que orando, ou cada um professando ali a sua fé, e passávamos num determinado aparelho e víamos as mudanças no cérebro. E um dia, um cristão autêntico começou a orar, começou a clamar por Deus. E aí começou a mudar as enzimas no cérebro, os neurotransmissores, a serotonina começou a aumentar, começou a ter uma modificação, principalmente no tálamo. Tálamo significa câmara interna. Tem um versículo que eu vou estar colocando aí, que fala que Deus habita no tálamo. E esse professor, ele se converteu e ele tem um livro chamado A Religião do Cérebro, Dr. Raul Marino, se alguém quiser ler. Isso foi resultado das pesquisas dessa conversão. Eu lembro que um pouquinho antes, eu falei, Deus, mas sabe eu ficar aqui, eu vendo isso, né? O que isso vai trazer para mim? Eu já estava cansada daquelas pesquisas, vendo, mudando, não mudando, até que um dia, alguém autêntico houve aquela mudança e esse professor se converte. Mas um pouquinho antes, eu ia desistir desse trabalho. E Deus falou para mim, eles não vão até a igreja, por isso que eu trouxe você aqui. Você vai ser agora a igreja aqui. E é por isso que eu quero você aqui. Aí eu falei, amém, Senhor. Então o que eu pude dizer no final foi, puxa, eu vi aquelas mudanças, mas eu lembrei de Tomé. Felizes aqueles, quando Jesus fala, né, para Tomé, que não viram e creem. Muitos precisam olhar aquelas mudanças do físico e ver exames, ver isso, ver aquilo. Mas felizes somos nós quando não entendemos muito, não vemos toda aquela comprovação científica e nós cremos. Porque aí é fé. Né? É mais fácil quando você vê mudança e crê. Bom, então é chamado neuropsicoteologia, que já começou há um tempo, está em moda, né? A neuropsicoteologia. E tem um livro que eu estou escrevendo sobre isso também. O próximo? Vamos lá? Bom, aqui eu estou mostrando uma fotografia do lado células do cérebro, o primeiro, e do universo. Foi uma fotografia comparando 3 células do cérebro, comparando com a reconstrução atual da forma do universo, segundo Virgo Consortium. Então, ele fez uma analogia do universo atual, como está sendo representado com o cérebro. Achei muito interessante. O próximo. E uma curiosidade, que o cérebro tem mais de 100 bilhões de células nervosas e mais de 50 substâncias neurotransmissoras. Nós falamos
sobre adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, né? Mas são mais de 500 neurotransmissores. E acredita que o potencial de conexão entre os neurônios são de 500 trilhões. Olha as possibilidades que o cérebro tem de fazer ligações, de fazer conexões. Próximo. Bom, o que eu vou estar colocando para vocês é preciso entender um pouquinho de neuroanatomia. Então eu vou ser bem sucinta para que vocês possam compreender onde eu quero chegar do templo de Deus no nosso cérebro. Não tem caneta, né? Esqueci de trazer. Não? Tá ok. Mas a primeira figura é então imagine o nosso cérebro cortado bem no meio. Cortei aqui e agora eu vou mostrar a metade do meu cérebro, tá? Bem ali na parte central, tá vendo um vermelhinho lá na parte central? Bem ali nós temos a produção de 150 ml de água 3 vezes ao dia. Essa água que é produzida no cérebro, ela vai percorrer aquela parte pretinha ao redor, debaixo da azul, e vai fazer como uma proteção no cérebro, como algo que amortece os impactos. Isso vai percorrendo, vai descendo e protegendo a nossa medula também. É um circuito hidráulico fechado. E bem ali próximo fica o tálamo. Tálamo significa câmara interna. E a água sai da sua câmara. Na língua original, no hebraico, essa câmara interna é tálamo. Olha que interessante, chama tálamo ali. E em Jó 37:9 diz: a água sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. Então, essa parte central que eu vou estar falando é representada com o tálamo e esse conjunto de estruturas aqui no meio. E existe uma bolinha ali embaixo, em forma de amêndoas, eu vou falar várias vezes dela. Ela chama amígdala. A palavra amígdala significa amêndoas, não são as amígdalas da garganta, tá bom? Então, quando eu falar amígdala, não é a da garganta. São duas amêndoas que nós temos no cérebro, chamadas amígdala. Então, eu preciso que vocês guardem o tálamo e a amígdala. As amígdalas. Próximo. Então, se nós somos santuário, Deus nos constituiu para sermos santuário de Deus. Será que tem um ponto aonde Ele comunica conosco? Ele comunica onde? É nas nossas mãos, nos nossos pés, eu sei que através de todo o nosso corpo. Mas pelas experiências feitas, as pessoas quando começam a orar, começam a acender esse tálamo, começam a mudar de cor esse ponto central no cérebro. E essa água começa a fluir. Vocês lembram de um versículo que fala que rios de água viva fluirão do seu inteiro? Interessante que começa, são 3 vezes ao dia que isso acontece. Mas quando começa a orar, começa essa água como que drenar pelo cérebro e percorrendo todo o circuito da medula e voltando para o cérebro. Próximo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Então, se verdade é verdade em todos os níveis, no corpo, alma e espírito, então é verdade que nós somos também santuário de Deus. E como era esse santuário de Deus? Como que representam? Vocês estudaram sobre as peças dos santuários. Então foi essa correlação que eu fiz. As peças do santuário com as estruturas do cérebro. E isso, como eu falei, baseado em dados científicos. Então existe um lado da medicina que é matemática, números. Então vocês chegam até mim com exames, né? Colesterol, tanto,
E o fígado, menor, maior, matemático. Mas não é matemático o caminho que você chega naqueles números, onde entra o quê? Sua individualidade, sua suscetibilidade, sua história de vida, sua genética. Então são vários fatores que vão estar somando até chegar naqueles números. Mas nós estamos agora partindo de algo que foi mapeado, a partir de algo de ciência exata. Se usou um aparelho com construção de números matemáticos e assim por diante, física médica, para poder medir o que acontece no cérebro quando pessoas oram. Vamos lá? Outro versículo: a câmara interna, tálamo do homem, é a lâmpada do Senhor. Então isso é na língua original. Quer dizer, a câmara interna é a lâmpada do Senhor, o tálamo. Próximo. Então aí está o tálamo. Todos estão enxergando em roxinho ali? Bem no centro do cérebro. Olha, é interessante que os olhos, eles têm uma comunicação direta com o tálamo. Então aí vocês já estão lembrando de alguns versículos, né? Então, quando nós mandamos uma visão do que nós olhamos, o tálamo começa a se comunicar, né? Aí manda uma outra mensagem para a glândula pineal, que fica lá atrás. É a glândula que produz melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir gostoso, né? Que a gente precisa de um escurinho, bem escurinho, para poder dormir e entrar no sono REM, que é chamado de sono profundo, que relaxa. Então, quando há sentimento de culpa, isso já foi confirmado, falta de perdão, a gente não dorme à noite, não libera a melatonina. Então, a melatonina, quando é liberada, você entra no sono profundo. Assim como o rei Davi dizia: como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, assim a minha alma para contigo. A criança desmamada, quem tem neném pequeno sabe, né? Ai, mama e desmaia, né? Entra num sono profundo. Então, quando nós nos alimentamos de Deus, o alimento verdadeiro, aquela água pura, aquela água cristalina, isso relaxa, isso descansa, isso afasta toda a ansiedade. Onde entra a luz, as trevas vão embora. Onde entra a vida, a morte vai embora. Onde entra a paz de Cristo, toda a ansiedade vai embora. Então, quando nós estamos em paz, nós podemos ter aquele sono dos justos. Como diz lá em Salmo 127, se eu não me engano: aos seus amados tudo Ele dá enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, o cérebro recompõe, nosso físico recompõe tudo que nós precisamos de energia para o dia seguinte, de substâncias para o dia seguinte, nós vamos ter à noite. Aos seus amados, tudo Ele dá. O que é tudo? Tudo. Os neurotransmissores, a melatonina que nos dá aquele sono profundo, que nos descansa. Então aí já fica um alerta. Quando nós estamos tendo insônia, vamos entrar na presença de Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que será que meu corpo não está conseguindo eliminar essa melatonina que me dá descanso? Como Samuel, lembra que Samuel acordava várias vezes à noite? O que o profeta disse para ele? Olha, ele levantou: não consigo dormir, tem alguma coisa? Não. Quando você ouvir uma voz te chamando de novo, você fala: eis, Senhor-me aqui. Isso me fez lembrar, eu tenho uma filha, né, que é casada, mora fora do Brasil, e uma noite, ela estava fazendo faculdade aqui no Brasil, eu acordei com um sonho terrível sobre ela. Eu via
num lugar com um monte de velas, pessoas desmaiando, um lugar horrível. Eu acordei com uma taquicardia, me ajoelhei e comecei a orar por ela. Quando eu acordei, eu passei a noite em claro orando por ela. Aí eu tentei ligar para ela, o celular não respondia, né? E aí eu falei, Senhor, vou descansar. No final da tarde eu consegui falar com ela e contei meu sonho. Ela falou, mãe, não foi um sonho. A turma da minha classe me convidou para uma festa. Nós chegamos lá, todos usavam drogas. Eu com a minha amiga nos trancamos no quarto, pulamos a janela, fomos longe de uma rodoviária, passamos a noite na rodoviária para voltar. E o Senhor me acordou pedindo para interceder pela minha filha. Olha que Deus maravilhoso. Ele fala conosco através dos nossos sonhos. Então a conexão com Deus, até dormindo, Ele nos ensina segundo a palavra dEle. Então, vamos descansar. Vamos descansar na presença do Senhor. Som. Então, vamos lá. A luz, o tálamo e a pineal libera melatonina. Próximo. Outro versículo. A câmara, tálamo, que dá para o norte, são para os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Então, teve levitas aqui, vocês tiveram um curso sobre isso, né? Então, alguns sacerdotes e alguns levitas, que eu abreviei aqui, mas fala também sacerdote, poderiam chegar próximo da câmara interna, onde fica, na neuroanatomia, o tálamo. Próximo. Sobretudo que deves guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as fontes de água também. Então aquele tálamo, próximo dele, sai água, sai vida. Guarda ele. Como é que nós podemos guardar? A primeira coisa que nós já vimos foi o olhar. Os olhos, aquilo que nós vemos, não tem aquele ditado que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente? Então muitas vezes nós estamos contaminando os nossos olhos com fotografias, com pornografias. O que nós olhamos, se vocês viram, entra no tálamo, estimula a melatonina. Muitas vezes nós não dormimos. Vocês já ouviram falar sobre mensagem subliminar? Existe. Tanto que quem faz propaganda, marketing, chega num determinado momento, aprende o que você precisa para mexer com o inconsciente da pessoa. O tálamo, ele participa desse sistema límbico, né? Então, um exemplo, você está assistindo uma partida de futebol e tem lá as propagandas ao lado, não é? Então, por exemplo, Brahma, não tem Brahma não, né? Coca-Cola, né? Então você de repente está assistindo Coca-Cola, está assistindo, fotografa, de repente passa aquilo ali, Coca-Cola, tá? Acaba o filme, acaba o jogo, a pessoa sente vontade de Coca-Cola. Então, o que nós olhamos, o nosso cérebro já começa a registrar. Isso independente da nossa vontade. Agora, quando nós propositalmente queremos, impregnamos o nosso cérebro. Então, vocês já assistiram alguns filmes de terrores, né? Eu estava discutindo com o pastor Sérgio, né? Teve uma época que eu trabalhava lá no Hospital das Clínicas e na neuropsicoendocrinologia, então tinha muito doido mesmo, né? Pessoas psiquiátricas. E constantemente, pessoas que... Gabriel agora que faz filme, né? O meu vídeo, mas não chegou nessa parte, né? Mas eles queriam fazer filme de terrores, eles iam lá conversar com as pessoas psiquiátricas, contando o que se passava na cabeça deles.
Então eles pegavam algumas loucuras, realmente, para começar a criar ideias de filmes de terrores. Tá? Então, o próximo. Bom, essas ofertas e sacrifícios não tinham poder nem eficiência. Agora falando do templo do Antigo Testamento. Mas serviam de ilustração, ou parábola em grego, para a nova ordem de adoração no tempo vindouro. Então, tudo isso que vai ser colocado é mostrando uma organização de Deus. Que aquele templo não foi feito por acaso. Assim como nós, não fomos feitos por acaso. Né? Não, olha, é evolução, né? Veio um ventinho aqui, trouxe uma pecinha, outra aqui, outra aqui. Então imagine de repente aí um avião, né? É como que vem uma outra coisa, vai montando um avião por acaso. Imagina assim, ninguém constrói um avião por acaso. Então o nosso corpo não é feito por acaso, coincidências se encaixando, é algo planejado, algo desejado por Deus. Antes de nós nascermos, nós fomos desejados por Deus. Então eu imagino naquela corrida, né? Vocês sabem quando tem a fecundação, aqueles espermas saem correndo, mas só um entra e fecunda um óvulo. E eu lembrei do meu avô, que ele tinha um cavalo de corrida, e aí ele contando, né, que ele estava torcendo, né, todos aqueles cavalos, e ele falava, estava perdendo, ele começou a gritar de lá, vai, quase na parte final, né? E ele falou, aí o cavalo venceu, né? Ele me contando isso, né? Depois de muito tempo eu lembrei que um só vence a corrida, um só fecunda. Então eu imagino que naquela hora que nós somos gerados, é como se Deus, Jesus, levantasse do trono e olhasse para a terra, assim como ele se levantou para ver Estevão, né? Quando estava sendo apedrejado, ele se levantou do trono e recebeu Estevão. Eu imagino que também para a vida, Deus se levanta do trono, ele nos dá a vida. Então nada é por acaso. Próximo. Então, se a Bíblia afirma que nós somos templo de Deus e a verdade é manifestada nas dimensões física, psicológica e espiritual, nós também somos templo de Deus nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. O próximo. Bom, então, como vocês já sabem, né, vamos recordar como que era no templo, né, ou o santuário. Aquele número 1, ali é o pátio. O número 2 tinha então a pia. O número 3, o lugar, o altar do sacrifício. E aqui são as portas, então. Então nós vamos ver o significado disso. O entrar pelas portas. Então, se eu queria chegar até a presença de Deus, eu tinha que entrar pelas portas. O que Jesus fala? Que Ele é a porta. Então nós entramos pela porta. Então nós vamos encontrar a pia. Lá, número 2, a pia, e o número 3, o altar do sacrifício. Então o altar do sacrifício, o que eles colocavam naquele altar de sacrifício? Os animais para serem sacrificados pelos nossos pecados. Mas o que Jesus fala? Que Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício vivo. E nós devemos apresentar também os nossos corpos em sacrifício vivo. Então, quando nós começamos a entrar na presença de Deus, nós entramos pela porta. Somente através de Jesus que nós podemos entrar na presença de Deus. Mas nós temos que passar pelo altar do sacrifício. Esse altar, ele era feito também, a base dele, de espelhos de mulheres. Todas as mulheres começaram a dar aqueles espelhos, né?
Também teve uma parte então confeccionada por espelhos e por bronze. O bronze era para refletir o rosto do sacerdote. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos que olhar, examinar a nós mesmos. Senhor, o que me impede de eu entrar na tua presença? O que a palavra do Senhor fala? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, impedindo que as nossas orações sejam ouvidas. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós nos apropriamos daquele sacrifício de Jesus. Porque por mim mesma, nós somos falhos, humanos. É o que eu digo para os meus pacientes também. Todo mundo tem um defeitinho de fábrica. Mas, só perfeito, quem que é? Só Deus. Então, quando nós entramos em contato com o nosso defeitinho de fábrica, os genes, todos nós carregamos um defeitinho. Porém, aquele gene pode ficar adormecido, quietinho. Então, tem gente que tem genes para diabetes, mas ele vai desenvolver diabetes lá para os 30 anos. Mas por que não desenvolveu antes? Se você tem gene para ficar diabético, já poderia nascer diabético. Não, porque o gene tem uma expressão, uma penetrância. Então são vários fatores que interferem para aquele gene se manifestar. Então, mesmo que você tenha uma doença genética, você pode deixar aquele gene adormecido, quietinho. Como que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos guardar a fonte da vida? Eu penso que o ideal seria, quando nós partirmos, não precisa ir doente. Quem que falou que a gente tem que morrer doente? O ideal seria, vamos que acabou o gás, chegou a hora. Né? Eu lembro que eu fui chamada para atender um paciente e ele tinha um avião, né? Eu consultava ele há muito tempo, eles foram me buscar em Campinas. E quando eu cheguei lá, o avião ficou ligado, era para decidir aonde ele ia, para que hospital que ele ia. Que muita gente conhece, ele era fundador de Monte Verde, uma pessoa muito, né? Morreu com 101 anos, o governo chegou. E aí eu fui para atendê-lo, ele estava ali, né? Quase morrendo mesmo, aquela respiração. Ele falou: doutora, eu mandei chamar, que eu quero pedir uma coisa para a senhora. Eu sei que a senhora vai respeitar o meu pedido. Não roube os meus últimos momentos de vida. Eu quero morrer aqui. Eu estou com Deus, eu quero falar com Ele. São meus últimos momentos. Aí eu me despedi dele, conversamos, né? Saí do quarto, dei um abraço, um beijo, saí do quarto e falei para os parentes: não, nós não vamos lugar nenhum. Não, doutor, mas olha, ele tem muito fôlego de vida, nunca, a senhora sabe, não tem nada, vamos, o avião já está aqui esperando, né, o aviãozinho deles e tal. E nós discutindo, conversando, acalmei todo mundo. Daqui a pouco a bisnetinha entra lá no quarto, volta e fala: o Pisa já foi dormir. Aí chega lá, dormindo sereno. Foi sem nenhuma doença. Ele sabia que tinha acabado o tempo aqui na Terra. Será que nós podemos ter esse privilégio? Por que não plantar saúde? Se nós plantarmos saúde, nós vamos colher saúde. Não é? O que nós plantamos, nós colhemos. Mas como plantar saúde? Como cuidar do nosso físico? Vamos lá, o próximo? Por quê, né? Vamos continuar aí. Próximo. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então agora, nós vamos tentar descobrir alguns segredos do cérebro. Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Então aqui é uma planta simplificada do santuário de Deus. E aí Moisés fala: olha, eu não fiz nada da minha cabeça, nada. Tudo o que tem aqui nesse projeto foi dado por Deus, detalhe por detalhes. E quantos detalhes! A roupa, né, dos sacerdotes tinha que ter tantas pedrinhas,
determinados tipos de pedra preciosa, não podia inverter nenhuma ordem, tudo tinha 1000 detalhes. Eu estou estudando sobre o incenso, né, que eles usavam, os aromas que eram usados, né? Nós sabemos que existem, que entram no nosso cérebro. A única coisa que vai direto para o cérebro e não passa nem ali pelo tálamo é o odor. Sabe para onde o odor vai? Ele vai direto para as memórias. Então eu lembro que quando eu era criança tinha um tacho de cobre e as minhas avós, tias, né, reuniam todas as férias e faziam aquele doce de goiaba no tacho, né? Sabe aquele cheirinho? Colocava em caixinha de madeiras, papel de manteiga por baixo, né? Quando eu passava em Jaguariúna, tinha uma fábrica antigamente ali de doce de goiaba, né? A hora que sentia aquele cheiro, aquele aroma de goiaba, o que eu lembrava? Da minha infância. Então, o aroma, ele tem o poder de tocar nas nossas memórias. Então, aqueles aromas que aqueles homens usavam, aqueles sacerdotes usavam, foram todos preparados segundo a orientação de Deus. Tinha aroma que afastava pernilongo, tinha aroma que esterilizava aquele local, tudo muito planejado, tudo muito certinho, aromas que aumentavam a imunidade, aromas que permitiam que o cérebro funcionasse melhor e trazia a memória das coisas passadas, né? Para vir para a cura. Então não é lembrar por lembrar, né? Quando a memória vem, é para a gente chegar na presença de Deus e poder trazer essas memórias para serem curadas, traumas serem curados, serem perdoados determinados fatos. Então tudo que vem à nossa memória, a gente deve também colocar na presença de Deus. Porque o Senhor fala, tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em você. Então muitas vezes, esse trazer na memória é para curar uma ferida na nossa alma, que ali nenhum remédio pode tocar, nenhum. Somente a palavra de Deus pode curar as nossas memórias. Próximo. Então, aportando nos símbolos uma espécie de estética que ultrapassa o tempo. Então, nós vemos o candelabro, a mesa dos pães e ali o incensário que soltava aquele aroma, né? E ali ficava a arca. Aqui já é no Santíssimo. Era a parte mais profunda do santuário. Próximo. Então, nós estávamos no pátio, então nós entramos pela porta, nós passamos pelo sacrifício, ou seja, Jesus é o nosso sacrifício. Em todas as peças tem o significado de Jesus ali. Sem ele nós não podemos entrar no santuário, não podemos chegar no lugar santíssimo. Então passamos pelo sacrifício. Agora não precisa mais sacrificar animais, né? Jesus no dia da Páscoa, o que ele falou? Que eu sou o Cordeiro de Deus, não precisa mais sacrificar nada. Eu estou me dando por vocês, espontaneamente, eu dou a minha vida, ninguém tira, eu espontaneamente dou. Então aquele sacrifício não precisa mais, mas nós entregamos o nosso corpo em sacrifício. Eu me aproprio daquele sacrifício de Jesus para continuar na caminhada até chegar na presença de Deus. Depois tem a pia, que a água, que Jesus fala que ele é água viva, água para lavar, água para limpar. O batismo também tem o seu significado ali, a água, né? Aquilo que purifica. Então é o significado. Primeiro eu aceito, eu me aproprio desse sacrifício, eu ando mais um pouquinho, eu me lavo, né? Eu deixo o Senhor me lavar, eu permito que Ele me lave. Eu permito tomar daquela água viva também. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E aí eu chego no lugar santo. No lugar santo, onde tem essas peças,
para chegar no Santíssimo, onde tem a arca. O próximo? Bom, então como que é no cérebro isso? É o sistema chamado límbico. Então esse meio aqui que nós estamos vendo é o meio que é acionado, são várias estruturas acionadas e tem os números conforme a Bíblia, dos elementos do cérebro. Próximo. Esse circuito aqui entra aquela amígdala ali embaixo e o tálamo lá no meio. Vocês estão dando para enxergar? Esse circuito aqui, vamos no próximo. Chegou na amígdala, que é isso que eu quero colocar para vocês. Lembra da amígdala cerebral? Ela é responsável, ela decide o que vai ser registrado no cérebro. Então, vamos supor que o meu filho menor tire 4 de matemática. Aí eu chego para ele e falo: Pedro, como é que você vai tirar 4 de matemática? Você só estuda, você não trabalha na vida. Como é que você vai me tirar 4? Aí ele se esforça, tira 10. Ai, Pedro, não fez mais que a sua obrigação, né? Parabéns, tal. O que ele vai registrar? O quê? É registrado aquilo que vem com adrenalina, com noradrenalina. Adrenalina é aquilo que vocês já viram falar de adrenalina no sangue? Isso que eu vou deixar para vocês com adrenalina no sangue. Então a amígdala, tudo que entra com adrenalina. Então se eu tenho uma experiência na minha vida que ela veio com adrenalina, principalmente nas mudanças hormonais, adolescentes, mulheres quando ficam menstruadas, naquelas mudanças hormonais. Por isso que a mulher fica tão sensível. Cuidado, homem, né? O que é feito para a mulher no período menstrual, elas não esquecem, hein? Isso é de cura. Porque a mudança hormonal é adrenalina, pá, arquivo de memória. Vai para a memória aquilo que entra com adrenalina. Então, eu lembro que quando o Gabriel morava no Texas, ele me ligou uma madrugada: mãe, eu entrei aqui na equipe de louvor, né, oficial, de madrugada. E eu: parabéns, Gabriel, meus parabéns. Aí minha outra filha no quarto: mãe, impregna menos no meu cérebro, mãe. Porque eu falo para eles que alegria tem que ser vivenciada. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que participa, é um povo que louva, que dança. Adrenalina. Nós somos um povo quase que triste. Na igreja, né? Todo mundo cabisbaixo, triste. A gente não registra no cérebro. Nosso arquivo de memória para registrar tem que dançar, tem que ter alegria aqui na igreja, na presença de Deus. Para entrarmos no santuário, nós temos que ter aquela alegria de Jesus Cristo, aquele perdão, celebrar o perdão, adrenalina. E aí, pum, arquivou. É por isso que nós lembramos mais as coisas tristes. Um dia alguém me perguntou isso, né? Por que a gente tem mais memória para o sofrimento, para as tragédias, para as tristezas, do que para as coisas alegres? Porque nós não celebramos, nós não vibramos. Nós, povos de Deus, temos que ser um povo alegre, um povo que tem forte adrenalina. Não somos, Jesus não se compara com o leão de Judá, né? Leão. Ele se fez cordeiro, mas ele é o leão de Judá. Então nós temos que aprender com esse leão, né? Aquela força de um leão, adrenalina. Fica dentro de um leão para você ver, né? E eu lembro que quando eu morava em Amparo, eu tinha uma personal. E nós fizemos uma caminhada numa fazenda. E o Pedrinho era menor, eu coloquei nas costas, eu falei: bom, aí eu faço musculação e vou com o Pedrinho nas costas, né? Vou caminhando, né, toda animada, não sei quantos quilômetros. De repente comecei a cansar. E todo mundo vai lá pra frente, e eu lá atrás, e a personal fica comigo, né? Devagar. De repente, começa. Começa a vir aquele monte de bois. E sabe quando eles começam a correr, aquele barulho? E aí ela olha pra mim, eu olho pra
energia para os nossos músculos. A gente faz coisas que até Deus duvida. Vocês já viram na hora da adrenalina? Né? E aí aqueles bois ficam em nossa volta, né? Aí o Pedrinho fala: mãe, o que eles estão? Eles estão orando, mãe? Acho que estão decidindo o que vai fazer conosco aí, né? Mas daqui a pouco vem o pessoal atrás, lá que tinha andado, né? E aí tira a gente daquela situação. Mas naquela hora, eu tive uma força. O galho da árvore era lá em cima. Pá, adrenalina. Então, adrenalina. Tá? Amígdala, vamos impregnar no cérebro coisas boas, tá? Nos arquivos de memória. Então, um alerta emocional, as mudanças hormonais arquivam mais profundamente no hipotálamo. Desculpa, não é no hipotálamo, no hipocampo. O hipocampo é onde os olhos viram, lembra? Os olhos viram e passou pelo tálamo, passou pela amígdala, decidiu, tem adrenalina, vai registrar no arquivo de memória. Então, cuidado com o que você olha. Adrenalina, você vê determinadas imagens, dão adrenalina. Nem que seja de relance. Você dá uma olhadinha ali, sabe aquela ceninha ali na novela e tal? Vou dar uma olhadinha ali. Adrenalina, meu filho, já impregnou no seu cérebro. Próximo. Então, voltamos aqui. Vamos continuar? Pode ir? São os olhos a lâmpada do corpo. Não é? Se os teus olhos forem puros, o que ele fala? Todo o teu corpo, todo o teu interior será puro. Então, os olhos, olha esse esquema. Então, os olhos, eles mandam uma mensagem, passa pelo meio do cérebro e vai direto lá naquela bolinha ali atrás, que é a glândula pineal, que libera melatonina do sono. Tá? Então, os olhos, se nós olharmos em direção reta, eles entram no santo lugar. Então, os olhos levam ao tálamo. Assim como no templo você olhava em frente, você entrava pela porta e a primeira coisa que você batia os olhos, o que era? Era no altar de sacrifício, que representa o sacrifício de Jesus. Então, quando nós entramos na igreja, nós não temos que ficar olhando para as pessoas. Muita gente fala assim: olha, eu não vou naquela igreja, eu não vou lá, porque tem fulano, ele fala que é crente, olha o que ele fez, ele roubou, ele mentiu e tal, eu não vou naquela igreja por causa disso ou por causa daquilo. Então nós não deveríamos ir em nenhuma igreja cristã, porque olha o que Judas fez. Traiu Jesus. Então você não vai na igreja porque tem Judas? Porque Judas traiu Jesus? Não vou naquela igreja porque Pedro negou Jesus. Então, se nós vamos na igreja por causa de pessoas, nós não estamos olhando para Jesus, não estamos olhando o que Jesus fez por aquelas pessoas. A igreja eu comparo mais com um hospital do que um hotel. Hotel é tudo bonitinho, sujou, já limpa ali, ninguém percebe nada. Mas a igreja são pessoas que precisam ser curadas. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É para vir na igreja os que estão feridos, os que estão doentes, os que precisam de perdão. Todos. Deus não faz acepção de pessoas, é Ele quem cura, é na presença dEle que nós somos libertos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristão sozinho? Não prevalece, porque as portas do inferno, repito isso, não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós entramos na igreja, nós não temos que ficar olhando para as pessoas, mas nós já vamos olhar direto para o que Jesus fez por essas pessoas. Amém? Próximo.
o hipotálamo. O tálamo está lá no meio, tá vendo aquela área ali? Então ali dentro é o tálamo. Então antes de entrar no tálamo, nós temos um lugar santo, que é o hipotálamo. Sabe que tem o hipotálamo? A mesa dos pães. Sabe o que é a mesa dos pães? No cérebro é um lugar, aquele vermelhinho está escrito centro da saciedade e centro da fome. Então, esse centro da saciedade, tem pessoas que são insaciáveis, não é? Não vai buscar prazer na comida, outros em vícios e assim por diante. Então eu quero voltar nesse hipotálamo. Na primeira lá em cima, o nariz influenciando o que eu sinto. A criança, quando amamentada, ela atinge o centro da saciedade. Eu tenho um trabalho que eu escrevi, que foi até publicado, que crianças que tiveram desmame precoces, elas ficaram insaciáveis. Elas buscavam comida o tempo todo e engordavam. O que elas buscavam? Na verdade, a falta do alimento, a falta do leite, né? E aí nada satisfazia, porque elas sentiam, elas queriam o alimento. Eu tinha um paciente que ele perdeu a mãe e só era ele e a mãe. A mãe teve um infarto e caiu dura ali perto dele. Ele ficava no berço, ele tinha 9 meses e ficou chorando o dia inteiro de fome. Depois que o pai chegou, foi chamar a vizinha: olha, por isso que seu filho chorou o dia inteiro. E ele não conseguia engordar, ele era magro. E aí eu comecei a estudar a história dele, mas era muito magro, muito. Nada engordava, nada. E aí eu fui buscar essa história lá nas memórias. Eu orei com ele: Senhor, revela, Senhor. Ele sofre, não aguenta mais os apelidos, o bullying, né? Todo mundo falava assim: olha, o seu pijama é só uma lista. Porque tão magro que ele é, né? E vinha uma piada atrás da outra, né? Mas doutor, eu sofro com isso, né? Não aguento mais. Era um sofrimento, a gente não descobria porque que ele era tão magro. E aí eu fui buscar, o Senhor me levou até perguntar para ele, né? E aí ele foi contando. Falei: pergunta para o seu pai, como é que foi quando encontraram você? Como é que você reagiu? Olha, meu pai falou uma coisa interessante, que todo mundo queria me dar alimento, eu não queria. Então foi mais ou menos, funcionou o cérebro dele assim: a hora que eu queria, ninguém me deu. Agora também, a hora que vocês querem me dar, eu não quero. Ele tinha uma característica na vida, era isso: as coisas tinham que ser na hora que ele queria. Se chegava alguma coisa depois, ele falava: agora também não quero, né? Aí o Espírito Santo foi mostrando, né? E nós oramos para ser curado essa memória dele. E ele engordou. Olha só que interessante. Por outro lado, vocês já ouviram falar de pessoas que pararam de fumar e engordaram? Ou casaram e engordaram? Então agora eu vou deixar as mulheres bem felizes. Vou te mostrar uma coisa. Vamos caminhar que eu já vou mostrar isso. Próximo, pode passando. Olha, chegou onde eu queria. Vamos lá. Aqui é um segredo muito importante que o Senhor me revelou. Isso é livro de neuroanatomia, tá? Lá no meio está o tálamo. Tá vendo uma parte vermelhinha lá em cima? Ela está reproduzida aqui. Ali é o núcleo accumbens, aonde, imagine a droga como se fosse uma chave que entra na fechadura. Então ali se encaixa cocaína, anfetamina, remédio de emagrecer, analgésicos que têm ação. Eu tomo analgésico e durmo e relaxo, entra ali também. Cigarro,
e etanol, nicotina e álcool. Então, por que eu estou falando isso? Porque o núcleo da saciedade está ligado com esse núcleo da dependência química. Então, esse núcleo, ele conecta diretamente com o hipotálamo. Então, homens que têm uma vida mais liberta, assim, antes do casamento, estou falando que é regras, mas é comum. Quando os homens chegam, quando é que você começou a engordar? Depois que eu casei. Aí eu vou perguntando sobre a vida sexual deles. Então aí eles eram mais malandrinhos, né? E aí casa, só a mulher, né? Ali. Então, sexualmente, o mesmo núcleo da saciedade da comida é o núcleo do prazer sexual. Então, quando você ativa a parte sexual, né? Acalma de uma certa forma, acalma a parte sexual, ativa o centro da fome. E aí você começa a engordar. Então, homens que têm barriguinha, ó, mulheres, fica feliz, eles são fiéis para vocês, viu? Porque, né? Eles estão nessa parte tranquilos, só que ativa o centro da fome. E aí começa a comer, né? Popularmente até falam isso, né? Vou comer, né? É o mesmo núcleo. Olha só que interessante. Então, não é que a solução é comer. Vamos resolver essa ansiedade. Porque comida também é vício. Eu tenho uma palestra sobre isso, sobre a comida como vício. Porque nós comemos para satisfazer o que satisfazer. Nós comemos porque é uma necessidade, faz parte da vida. Agora não é para viver celebrando todo dia, né? Nós agradecemos a Deus, de vez em quando nós saímos, vamos para uma festa, celebrando, né? Vamos celebrar, vamos comer. Mas quem procura comida para se satisfazer, epa, tem alguma ansiedade aí. Tem algo que precisa de cura. Então esse núcleo não está bem resolvido. Então o núcleo do cérebro, tanto faz, gente. Cocaína, álcool, vício de comer, é vício. Então, por que nós comemos? Comemos porque precisamos, não é? Então, eu tenho um paciente que eu estou com um tratamento agora de cura mesmo da obesidade com alimentação, né? E aí, ele não podia romper essas fases que ele estava fazendo. E aí, ele com a esposa foram de lua de mel para Gramado. Ele falou, nossa, doutora, eu nunca reparei um restaurante. De repente eu entro num restaurante e olho, nossa, mas que lugar bonito, tem lareira, nossa, como a minha esposa é bonita, como ela se alimenta bem. Eu chegava no restaurante, aqui que vai ter de comida hoje, mas esse garçom está demorando. E ele falou que nunca observou o ambiente. E de repente ele acalmou. Ele começa a curtir aquela presença da esposa, aquele local. Então, quando a gente só pensa em comida, o que vai ter agora de sobremesa? Isso já é um alerta. Então, os sintomas são alertas que Deus nos dá para tentarmos entender o que está acontecendo com o nosso organismo. A dor é um alerta. Muita gente não quer ficar, ninguém é masoquista ficar com dor, né? Ninguém acha que quer ficar com dor. Porém, a dor está tentando dizer alguma coisa para você. Não foi isso que eu falei? Estou com dor na coluna. Tá, mas será que você dormiu torta? Será que você está muito tensa? O que está acontecendo? Pensa, busca, ore a Deus, não é? Busca, Senhor. Você vai no médico, você vai tomar analgésico. O analgésico tem ação opiácea.
Eu não sou contra tomar analgésico, porém ele pode te causar dependência. O próximo, vamos continuar aqui. Próximo slide. Vamos continuar, depois eu volto para cá. Pode passar. Pode passar. Passar até chegar de novo naquela figura. Pode passar. Isso. Agora o próximo. Olha, isso aqui é um alerta para vocês. Tá? Aquele gráfico está mostrando quem toma calmantes, quem toma antidepressivo. Eu não sou contra. O problema não é entrar com eles, o problema é tirar. O que nós não podemos tirar de uma vez? Tem que ser feito um desmame, que chama. Depois de 4 dias, tem aquela primeira curva, doses altas e dose baixinha. Depois de 4 dias que eu estou tirando, isso pode ser o analgésico, pode ser remédio para emagrecer, pode ser calmante, antidepressivo. Todos atuam no núcleo accumbens. Então, quando eu começo a tirar, olha os sintomas de abstinência, de falta do remédio. Quem toma altas dosagens começa a ter tremor, começa a suar, começa a ter ansiedade, enxergar coisas, até convulsão. Mas eu tomo uma dosinha baixa. Olha o efeito da dosinha baixa: ansiedade, irritabilidade. Eu não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Muita depressão, despersonalização. Só que os médicos não orientam os pacientes. Olha, tudo bem, hoje antidepressivo, vamos tomar antidepressivo, está na moda mesmo, né? Mas olha, se você não estiver precisando, quer tomar só para ficar um pouquinho melhor, o problema é depois tirar isso. Por quanto tempo dura isso? Olha, tá vendo aquela curva amarela descendo e a roxinha? Dura mais ou menos 10 a 11 dias, começa a diminuir a dependência. Só que, olha agora aquela azul aparecendo. 10, 12 dias depois, começa a voltar os sintomas pelo qual você tomou o medicamento. Por quanto tempo dura isso? Então, volta para o outro. Nos nossos estudos, aquele vermelhinho, núcleo accumbens, quando a pessoa começa a orar, o tálamo e o núcleo accumbens começa a ser ativado. Por outro lado, pessoas endemoniadas, aquele núcleo accumbens também é ativado. Se o inimigo conseguir atingir aquele núcleo, está vendo aquelas setas vermelhas? Rompe a comunicação com o teu poder de decisão. Por isso, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de água viva. Então, o inimigo, através de muitas substâncias não indicadas, ou através das drogas, do álcool, ele quer chegar ali. Porque ele, tomando conta ali da dependência, rompeu a tua comunicação, teu poder de decisão. Volto a repetir isso. E um dos presentes que Deus nos deu, qual é? Liberdade de escolher, livre-arbítrio. Por isso eu defino doença como a perda da liberdade de escolher. E o Senhor te fala: eis que hoje vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é maldição? Uma palavra maldita, uma palavra mal colocada. Quantas vezes nós escolhemos a palavra mal colocada? A palavra maldita. Mas olha, aquela pessoa me disse isso. Ou o médico, às vezes, você fala: olha, esse nódulo aqui, ele pode ser maligno 0,01%. O que a pessoa sai de lá achando que ela está com tumor? Não é? A gente pega o negativo
A palavra mal colocada, maldita. Então nós somos responsáveis pelo que nós ouvimos. Contamina o nosso cérebro, segundo o que nós vimos no outro slide, é os olhos, é o ouvido. E o Senhor termina esse versículo: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, muitas vezes a nossa descendência está doente, a nossa casa está doente, porque nós escolhemos a palavra maldita, escolhemos a palavra mal colocada, e isso afeta a nossa descendência. Nós escolhemos ficar no negativo, e isso contamina a nossa descendência, contamina o nosso cérebro. Eis que hoje eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Assim diz a palavra do Senhor. Próximo. Então os sintomas são misturados, igual tirar o álcool. Como é o mesmo núcleo do álcool, então na hora que tira o álcool, a pressão sobe, o coração acelera, começa a enxergar. Até, olha, neuroanatomia, desenharam um diabinho. É por acaso que as pessoas começam a enxergar, ter visões de diabo, visões de rato, visões de barata. É esse núcleo que o inimigo quer alcançar. E nós somos os guardiões desse núcleo. Nós que vamos decidir o que nós vamos colocar naquele núcleo que está ligado com o centro do apetite, o centro da saciedade. Pode voltar atrás? Pode voltar agora? Isso, pode voltar mais um pouco. Bom, aí. Então pode voltar. Então o núcleo é mais uma. Então esse núcleo accumbens, o próximo, ele tem 7 conexões, exatamente como o candelabro lá do lugar santo. O próximo, olha só. Então eu estou comparando o candeeiro, o candelabro que ficava no lugar santo, com o núcleo accumbens. Então esse núcleo tem 7 ligações. E no Antigo Testamento dizia que o núcleo, dizia que o candelabro, ele tinha 7 braços, cada braço tinha 3 taças, 3 botões e 3 flores, somando um total de quantos? 3 flores, 3 botões e 3 taças. Então, um total de 9. Passa o próximo. Então, são 9 as conexões. Pode contar aqui. 1, 2, 3, 4, 9 conexões. E nessas conexões, nós precisamos de um estilo emocional, de um sentimento para ativar o sistema límbico. Um sentimento de tristeza. Você pode contaminar toda a tua presença, né? O teu contato com Deus. Bloqueia. Livre de vocês toda a amargura, toda a raiz de amargura. Não é isso que Deus fala? A alegria do Senhor é a nossa força, né? O próximo, volta atrás agora. Isso. Próximo, anterior a esse. Anterior. E o próximo, então. Então, esse núcleo accumbens representando esses 7 braços e somando 9. Próximo. Que também representa os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós entramos na presença de Deus, o fruto, como uma mexerica que tem vários gominhos, a presença de Deus gera o fruto, não os frutos, mas na verdade no original é o fruto. Então,
é Deus quem gera esses frutos, o fruto do Espírito. Então nós entramos pela porta, nós pedimos perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, somos lavados ali na pia e entramos no lugar santo. E a luz dos olhos, ou mesmo de quando entrava, a pessoa enxergava primeiro o altar de sacrifício e depois ela já enxergava o candelabro, que representa o Espírito Santo, que representa as 7 igrejas que a Bíblia fala, cada um dos ramos, né? E representa também os frutos, ou o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então nós entramos e vamos ter de Deus esse fruto do Espírito. Próximo. Pode ir passando. O anterior então. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nós não queremos passar pelo sofrimento, não é? Como eu disse, crescer dói. Dói no espiritual. Nós temos que abrir mão de muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. Então isso é um sacrifício. Eu gosto tanto, né? Quantos jovens não preferiam essa hora estar lá no Facebook, legal. Então, a gente preferia estar na presença de Deus. Mas nós escolhemos muitas vezes estar com o computador. Muitas vezes isso pode representar um sacrifício vivo para você. Não é? É um vício. Isso a gente sabe que é um vício. Celular hoje em dia, computador e assim por diante. Então isso nós temos que colocar também, que isso pode ser um sacrifício. É aquilo que está roubando você da presença de Deus. Próximo. É interessante que quando nós ouvimos música, Deus fala que habita no meio do louvor, né? Então, aquela área do tálamo é circundada. Próximo, vamos passando, olha. Então, isso. Quando nós entramos no lugar santo, antes, isso aqui representa, pode ir, as 1, 2, 3, 4, 5, 6, representa, é o mesmo número que tem, as conexões da hipófise com o nosso corpo. Então tracem uma linha aqui e aqui. Põe a mão bem aqui assim, ó. Bem nesse meio do cérebro fica a hipófise. A hipófise volta para o anterior. O outro, olha, aquela verdinha, tá vendo? A hipófise ali representa o pátio. É ela que vai trazer as emoções. Pode passar no outro agora, próximo da hipófise. Lá em cima está escrito assim: influências emocionais e exteroceptivas. Então, tudo aquilo que eu sinto, que eu capto no ambiente, vai direto para a hipófise. E a hipófise mexe com o tireoide, com a glândula do estresse, com os testículos, com os ovários, com a mama, com o osso, com o músculo, com a gordura, com o pâncreas. Ela está ligada com todas as glândulas do corpo. E muitas vezes você tem problemas glandulares porque as influências emocionais, as influências do ambiente que você está, pode entrar direto para a hipófise, da hipófise contaminar todas as glândulas do mundo ou 2 glândulas do corpo. E adianta aí eu tratar a tireoide? Quantas pessoas que me procuram com problema de tireoide, o que tem por trás dessa tireoide? Da hipófise. O que tem por trás da hipófise? Conexões com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas frustrações. Próximo. Ciclo do sono alterado, ansiedade, estresse, vai para a glândula do estresse e começa a modificar o nosso corpo. Libera cortisol, que vai para o fígado, aumenta açúcar, açúcar vira gordura e a gente entra para a barriguinha e o fígado cheio de gordura. Estresse, ansiedade.
Próximo. Pode passar, então. Então, passo próximo. Quando chega no centro, né, do cérebro, chegamos no tálamo. E ali corresponde aonde fica a arca, aonde Deus se comunicava com o homem. Então ele chegava e a presença dele era tão forte que não dava para eles, né? Podiam ser fulminados ali. Então aí tinha um incenso que fazia uma fumacinha, uma fumaçona, eu acho, né? Uma nuvem de fumaça, o sacerdote poder aguentar ficar ali na presença. Porque se ele tivesse em pecado, o que ia acontecer? Ele caía tudo no chão. E aí tinha aquela cordinha, né? Que aí tocava o sininho e aí puxava ele de lá. Olha o que nós somos libertos. Então nós, com o pecado, chegando na presença de Deus, como nós estamos sujos, contaminados pelo mundo, nós não íamos chegar perto, nem entrar no portão, já ia ser fulminado pela glória de Deus. Olha o sacrifício de Jesus. Foi somente através de Jesus que nós podemos estar aqui hoje, ouvindo a palavra, podendo tocar na presença de Deus, podemos deixar o Espírito Santo falar nos nossos corações, só por meio de Jesus. Porque se não fôssemos Jesus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos aqui, é pelas misericórdias do Senhor, é pelo que Jesus fez por nós. Se nós não poderíamos chegar na presença de Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo, estarmos em comunhão profunda, intimidade com Deus, que isso gera vida que vai do tálamo, hipotálamo, hipófise e atinge todo o nosso corpo. Próximo. Então eu fiz uma comparação, que resumidamente não vai dar tempo, da planta do santuário, da planta do cérebro, como funciona cada área. São inúmeras, idênticas do templo de Salomão, né, que é o santuário amplificado, com o nosso cérebro. É a mesma planta. É incrível. Isso precisa um dia inteiro para falar sobre isso. Próximo. Então aqui, resumidamente, o templo de Deus no cérebro, aonde Deus faz o contato conosco, aonde os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos podem impedir de eu entrar na presença de Deus. Por isso, através de Jesus, pode preparar o CD? Somente através de Jesus que nós temos acesso a essa intimidade com Deus. Um dia no congresso eu ganhei um livro chamado Lugar de Médico é na Cozinha, né? Bem antes da hora de eu entrar na palestra, né? Aí eu olhei e falei assim para eles: puxa, como eu gostaria de entrar na cozinha de vocês. Cozinha é lugar de intimidade, é lugar onde você convida os amigos. Eu não quero só ficar na sala de visita de vocês. Eu quero que vocês me convidem para entrar na cozinha. E o Senhor fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer entrar na nossa cozinha, na nossa intimidade. Ele quer transformar, nos dar a paz que nós precisamos, a paz que ninguém pode dar, a paz que nenhum remédio pode dar, porque o remédio não atinge o nosso espírito. Conselhos atinge a nossa mente, mas não consegue penetrar no nosso espírito. Só a palavra de Deus, a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito.
juntas e medula. A medula do osso é o que produz sangue. É impossível tirar a medula do osso sem sangrar. E muitas vezes é impossível você discernir aquilo que é da tua carne, aquilo que vem de Deus e aquilo que é de você, se não for pela palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz. E ela que vai te dar o discernimento. Isso é seu, meu irmão. Isso não é de Deus. Isso é da carne. Isso é do Espírito. E lendo nos primeiros 2 versículos da Bíblia: e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu falei para o Senhor: como pode, Senhor? O Senhor Criador dos céus e da terra, o caos que estava na terra, e o teu Espírito pairando sobre as águas. Como que podia estar num caos a tua presença, Deus e o Espírito Santo? E Deus falou para mim: continua lendo. E aí outro versículo: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E o Senhor me mostrou que não adianta só o Pai, o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos faltando a palavra que põe ordem no caos, a palavra que gera a vida. E nós precisamos dessa palavra para pôr ordem no caos da nossa vida. E é por isso que Jesus fala que Ele é a palavra que põe ordem no caos. E hoje, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que haja a palavra de Deus, que você busque a palavra de Deus, e a palavra de Deus venha pôr ordem no caos da sua vida. Se sua vida está num caos, você vem na igreja, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, mas está faltando essa palavra que vai pôr ordem no caos da sua vida. Então busque essa palavra. Está pronto aí? E eu gostaria agora de terminar e todos ficassem em pé. Ouvimos essa música e depois começássemos a cantar. Eu queria terminar com uma palavra. Pode colocar? A palavra de Deus não é um enigma, e sim uma revelação. Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Há, portanto, uma esperança de cura para as feridas da alma, onde os medicamentos não podem alcançar. Somente a palavra de Deus, através da oração, meditação, adoração e relacionamentos restaurados, é que podem curar as feridas da alma. A esperança para os feridos, como árvore cortada, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você. O que é cantar? Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho agora orando por essa igreja, Senhor Deus. Eu venho agora, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor,
ajoelhada, Senhor, aqui no teu altar. Eu venho clamar por cura, Senhor. Os corações doentes, os corações feridos, Senhor. Nesse momento, Senhor, que através do teu Espírito Santo possa haver esperança, possa haver cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, haja restauração, relacionamentos restaurados, Senhor. Eu venho clamar por vida, Senhor. Restaura